Boa noite. De irmã parecia até aquele pessoal do avião, né? Usa a porta daqui, sai da asa por aqui. Lembrei disso agora. Tudo bom, gente? Como é que você está? Tem alguém com frio? Não, só eu estou com frio hoje. E eu não sou um cara friorento, mas estou com frio. Vamos lá, gente, vamos conversar um pouco? É natural, eu acho que o que acontece, chega no início de ano ou no finalzinho do ano, a gente faz algumas reflexões sobre o ano que passou e tem expectativas para esse ano que começou. Sim ou não? Eu não sei se você estava aqui no último domingo à noite, e eu vou continuar um pouquinho aquele papo que a gente teve, um pouquinho num outro olhar, mas a gente vai continuar batendo esse papo. Não é esse. A gente vai continuar batendo um papinho sobre o que a gente viu e conversou no domingo. Aconteceu a mesma coisa no domingo. Oi? Entendi. A tela preta está assim? Entendi. Então é culpa do pastor André Rangel, porque eu copiei a frente do slide dele. Vou reclamar com ele. Mas já entendi o que aconteceu, Mateuzinho. Pode deixar rolar então aí. Então, gente, eu quero conversar com você sobre uma coisa que está aí, ó. Eu acho que a gente pensa muito e age pouco. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando você vê essa frase e esse gráfico que está ali em cima, o que vem à sua mente? Pode falar, o que vem na sua mente? Futuro, o que mais? Ninguém vê mais nada. Você está mal de futuro, então? O que mais? Processo. Mas quando a gente fala de longo prazo, alguém pensou em dinheiro? E por que você não falou? A gente pensa, né? Quando você fala, não, vamos fazer um investimento a longo prazo, vamos dar uma olhada à nossa vida a longo prazo. Eu já falei essa frase aqui inúmeras vezes e em outras oportunidades também. A gente tem uma coisa dentro da gente que tem a ver até com o que eu falei no domingo. A gente, não esquece essa frase não, ela não está ali, eu lembrei dela agora. A gente, de modo geral, o ser humano, ele cria uma expectativa muito grande, ele superestima o que ele pode fazer em um ano, mas ele subestima aquilo que ele pode fazer em uma década. Pegou? A gente não está, nós estamos aí hoje é 23 de janeiro. E eu sei que você tem planos para esse ano, e eu também, expectativas e metas. E eu vou voltar com você esses 23 dias aí, vamos chegar lá no dia 1º ou 24, no dia 31. Você trouxe metas de 2019 ou alvos que você não alcançou para 2020? Quem fez isso? Quem trouxe? Ou você alcançou todas as metas que você tinha? Eu acho que poucas pessoas. Por quê? A gente cria um monte de metas para a gente e a gente acha que a gente vai cumprir aquilo nesse próximo ano. Então a gente superestima aquilo que a gente pode fazer em um ano. Mas eu vou perguntar para você uma coisa, você não precisa levantar a mão, mas pensa sobre isso. Você já parou para refletir um pouquinho e colocar no papel como vai estar a sua vida daqui 10 anos? De modo geral, não. Eu trabalho na área financeira e eu vejo muita gente, como é que vai ser? Eu até botei esse slidezinho aqui, a gente pensa nisso aqui, na maior parte das vezes, quando a gente vai falar, não, vamos pensar um pouquinho a longo prazo, a gente pensa em investimentos. E eu já vou fazer um parênteses para você aqui, tem muita gente que, como é que vai ser a minha aposentadoria? Tem muita gente que vai preocupar com a aposentadoria quando tiver 45 anos, 50 anos. Já acabou, já passou o tempo. É mais difícil, dá para fazer alguma coisa? Sim, mas é muito mais difícil. Agora se eu perguntar para qualquer jovem e adolescente aqui da igreja de 20 anos, cara, o que você pensa a respeito da sua aposentadoria? Ele vai virar para mim, Rodrigo, eu nem comecei a trabalhar, cara. Mas, tá aí, um bom momento para você começar a pensar na sua aposentadoria. E a maioria das pessoas não faz isso, porque a visão
muito curta, está num nível menor, está olhando para baixo. E eu coloquei uma coisa aqui, eu fui até pesquisar de uma frase curta, o que era investimento a longo prazo. Está ali escrito ali, ó, investimento de longo prazo são aqueles que o investidor realiza hoje, ele faz hoje, pensando em obter resultado em um futuro ainda distante. São investimentos que no futuro irão prover renda passiva, no caso, porque é um investimento, permitindo a ele viver apenas com os seus investimentos. Isso é uma questão, é um conceito de investimento a longo prazo para liberdade financeira ou para autossuficiência, né? Você não precisa mais trabalhar para uma renda porque o seu dinheiro que você investiu durante ao longo do tempo, ele trabalha para você e mantém a sua casa, as suas contas. É legal isso? Não é bom demais isso aí? Quantas pessoas conseguem chegar nesse patamar? Eu digo para você, pouca gente. Tem muita gente que, eu vivo uma vida legal, mas teve que diminuir o seu padrão de vida, e quando se aposentou, e um monte de coisas. Por quê? Porque talvez tenha se preocupado com a aposentadoria um pouco tarde demais. Mas o nosso papo hoje aqui não vai ser sobre finanças. Eu sei que é um assunto que instiga todo mundo, e sim, eu gosto de falar sobre isso, falo bastante sobre isso, acho que eu precisaria falar mais, mas nosso papo não é especificamente sobre isso. Quando você vê esse quadro, o que vem à sua cabeça? Não sei se você consegue perceber comigo. Tem um rapazinho aqui, se a gente poderia fazer essa ilustração com você, de uma visão a curto, a médio e a longo prazo. Você está conseguindo ver lá? Até aí tudo bem? Você consegue perceber alguma característica, além da altura em que eles estão? Que diferença há para aquele que está olhando para longo prazo? Alguém pode? O telescópio maior. E o que acontece quando alguém tem um instrumento que possibilita uma visão mais para frente? Vai trazer clareza, vai trazer entendimento a respeito disso. E eu queria perguntar para você hoje, parando um pouquinho para refletir sobre as suas escolhas e a sua vida, o quanto você está olhando para frente? Tem uma questão que a altura, ele está conseguindo enxergar com uma visão numa altura maior, ele está mais alto em relação aos outros, e está com um equipamento maior. Então você concorda que aquela visão ela é mais apurada para um futuro? É uma visão mais detalhada? E eu quero conversar um pouquinho sobre isso com você, perguntando isso para você. Onde está o longo prazo para você? Onde que está o longo prazo para você? A literatura, em termos de finanças, vai dizer para nós que o investimento a longo prazo é a partir de 5 anos. Então, eu quero fazer um investimento a longo prazo, eu estou olhando o resultado, eu estou com uma expectativa de obter, né, como a gente viu agora há pouco naquela ilustração, naquela descrição que eu vou voltar aqui, que a gente viu, o longo prazo eu faço hoje, eu tenho um trabalho hoje, eu tenho uma ação hoje, de plantar hoje, com uma expectativa de, segundo a literatura de finanças, daqui 5 anos, no mínimo, eu ter uma colheita em relação a essa ação que eu faço hoje. Mas a gente não está falando de finanças. Para você, o que é longo prazo? Eu... não sei, talvez uns 2 anos atrás eu usei uma ilustração numa classe de homens aqui numa terça-feira, e eu vou usar ela com você hoje. E vou pedir você me acompanhar aqui. Vamos lá, vai dar certo. Eu queria que você imaginasse comigo, você é bom de imaginação, sim ou não? Vamos lá, imagina comigo essa corda que eu tenho na mão aqui, como se ela fosse uma linha do tempo.
E eu queria que você imaginasse comigo, é claro que a minha corda aqui, que foi o querido pastor Diman conseguiu para mim, ela tem um fim, mas imagina que ela não tem fim, ela vai atravessar aqui essas paredes e vai embora. Essa história, essa cordinha, ela representa a sua e a minha linha do tempo. E aí, vou fazer uma pergunta para você, essa é a nossa história. Mas você está vendo essa partezinha branca aqui, ó? Todo mundo consegue ver? É a parte que eu e você passamos na Terra. A gente está, eu e você, o tempo todo, olhando para esse pedacinho aqui. E esse resto é o tempo que a gente vai ter na eternidade. E agora deixa eu fazer uma ilustração com você, porque a gente vive a nossa vida olhando o tempo todo para cá. Será que é uma percepção inteligente em relação à vida? Será que a gente o tempo todo está fazendo assim, não, eu vou viver a minha vida aqui, ou não, eu vou estudar aqui, para nesse pedacinho aqui eu estar bem demais. Não, olha só, eu tive um problema aqui, e aqui nesse pedacinho eu vivi uma situação um pouquinho mais complicada na minha vida. Mas, e todo o resto? E todo o tempo? E todo esse tempo que você e eu, a gente vai viver na eternidade, será que não importa? O tempo todo a gente está olhando para cá. O tempo todo as suas escolhas e as suas atitudes estão visando esse lugar, esse período, esse momento. A gente está o tempo todo escolhendo com base naquilo que a gente vai viver aqui, nesse tempo. Quando a Bíblia nos adverte, eu trouxe você hoje aqui para fazer um alerta mais uma vez para você, porque a Bíblia é muito clara no que diz respeito a tudo que eu faço aqui traz sempre recompensa ou arrependimento. Você pode escolher o que for, em que área for. Sempre vai trazer recompensa ou arrependimento. Só que a Bíblia vai além, ela diz para mim, Rodrigo, olha só, cara, fica ligado. Presta atenção que a sua vida ela não se resume, nem a minha, ela não se resume só a essa parte branca. Você tem uma vida pela eternidade, e tudo que você vai fazer aqui vai se refletir para a eternidade. Tudo que você fizer nesse período vai ser transportado, vai ser refletido por todo esse tempo. E aí eu pergunto para você, e eu queria fazer esse desafio, se você quiser anotar, é bom. Para pensar em tudo aquilo que você escolheu como meta. Você disse para mim, não, eu fiz metas e tracei alvos para esse ano de 2020. E eu queria perguntar para você hoje, quantos desses alvos, quantas dessas metas dizem respeito a esse tempo? Ou será que estão todas restritas a esse lugar? Será que seria uma atitude, um pensamento, porque muita gente, a gente é pressionado pela sociedade, é pressionado pelas pessoas, até pela igreja, o tempo todo. Não, a gente tem que ser assim, a gente tem que fazer assado, a gente tem que isso ou aquilo. E está todo mundo dizendo e reclamando ou te dando sugestão a respeito só disso aqui. E a Bíblia traz para nós algumas visões. E eu quero compartilhar com você rapidinho. A visão de longo prazo de Paulo está lá em Filipenses, capítulo 3, versos 7 e 8. Eu vou ler alguns versos com vocês. Estão no telão, você pode acompanhar comigo aqui. Essa é a visão de longo prazo de Paulo. E eu queria que você comparasse a sua visão com a visão de Paulo. Ele diz assim, é um verso que você já conhece demais. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Vamos lá no início do nosso papo aqui.
Tudo aquilo que a gente faz, seja o que for, a gente tem uma expectativa de uma recompensa. Se você trabalha bem, você espera ser recompensado. Se você se dedica aos estudos, você espera sim ser recompensado por isso. Se você tem um casamento legal e trata sua esposa bem e seu marido bem, você sim tem a expectativa de ser recompensado por isso. Se você tem um tempo com Deus, se você se dedica à Bíblia e se dedica aos princípios de Deus, você tem uma expectativa, sim, de ser recompensado por Ele. Em tudo aquilo que a gente faz, a gente tem essa expectativa. Paulo também tinha, e ele não esconde isso. Olha, eu dediquei, e você sabe que Paulo era um cara que tinha conhecimento pleno da lei, ele era um cara estudioso, ele era um cara culto, ele era um cara que era destaque na sociedade em que ele vivia como uma referência. Ele diz, olha, sabe isso tudo aqui que talvez seja igual para mim e para você? Olha, isso aqui para mim era lucro. E, por favor, eu nunca vou condenar isso, né? Que você trabalhe, que a gente alcance novos desafios, tenha novas conquistas. Mas eu estou pedindo para você olhar comigo para o que a Bíblia fala a respeito disso. Aonde está a nossa prioridade? Porque a gente está o tempo todo olhando, não, poxa, eu queria isso. Não, isso para mim é lucro. Eu queria que meus filhos fossem bem-sucedidos porque eu investi nele e todo pai quer. Sim, então Paulo olha para isso e fala assim, olha, todo o meu conhecimento, tudo aquilo que eu aprendi a respeito de dinheiro, a respeito da lei, a respeito da religiosidade, a respeito de um monte de coisas, olha, isso que para mim era fantástico, eu agora considero perda por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero como perda comparado com a suprema grandeza. Ele agora começa a fazer uma comparação. Olha, aquilo que para mim era lucro, que era super importante, você concorda? Você estuda alguma coisa que você não se interessa? Ou que você não tem um objetivo? Claro, assim, eu vou contextualizar para nós. A minha formação sempre foi na área de exatas. Então, por exemplo, eu não gosto de história. Mas eu tive que estudar história na minha vida. Quem é da área de exatas assim? Levanta a mão assim comigo assim. Você gosta de história? Ninguém gosta de ler um monte de coisa. Mas você teve que passar um período. Mas acabou aquele período do segundo grau ou do ginásio. Você nunca mais voltou lá, não vou estudar história aqui. Não, porque não tem interesse. Eu não me interesso por isso. O pessoal que é da área da filosofia, né, da área da medicina, da saúde, né, os advogados, você lá estudou matemática, você estudou equação do segundo grau, porque você tinha que, pelo amor de Deus, passar naquele bendito vestibular, ou que você tinha que passar numa prova. Mas depois que você passou nessa fase, nunca mais, não tem nada para fazer hoje, eu vou estudar as equações do segundo grau aqui. Não, ninguém faz isso, porque não tem interesse. Então, quando Paulo fala que, olha, eu sei isso aqui para mim era lucro, é porque ele gostava disso, ele se dedicou, ele gastou tempo, ele se interessou, ele investiu a vida dele em conhecer a lei. Para ele era muito importante. Mas depois ele chega à conclusão que a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus era incomparável aquilo que ele tinha aprendido. Então, para mim era perda, ele bota como perda. Por cuja causa, ele ainda continua dizendo, por cuja causa perdi todas as coisas. Tudo que Paulo tinha construído até aquele momento, ele deixou para trás. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. O tempo todo Paulo está dizendo para mim o que e para você, olha, eu dediquei a minha vida toda a esse momento aqui. Só que agora eu percebi que isso é incomparável a isso. E ele começa a perceber que aquilo que está depois da linha de chegada, aquilo que agora é o alvo dele é muito mais importante. Ele diz, olha, eu prefiro jogar isso fora e conquistar isso na sua plenitude, do que simplesmente dedicar minha vida a isso. O mundo que eu e você conhecemos todos os dias, está todo mundo desesperado para viver uma vida aqui.
E o que acontecerá quando esse período acabar? Vou te dar mais um pedacinho do que aquilo que Paulo fala. Você percebeu que Paulo estava consciente que aquilo que ele tinha, ele já não levava mais em consideração, e ele continua dizendo. E ele dá uma dica agora para a turma, para as igrejas, para a igreja de Filipenses. Ele diz o seguinte: meus irmãos, olha, eu não acho que eu alcancei, eu não consigo ler. Não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, essa plenitude de percepção, de deixar tudo, 100% disso aqui para trás. Ele acha, olha, eu não cheguei nessa dimensão ainda, mas uma coisa eu faço, eu esqueço o tempo todo, eu me esforço para esquecer esse lado e continuo avançando. Deixo as coisas para trás e avanço para aquilo que está diante de mim. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O foco da vida de Paulo, a visão de longo prazo de Paulo agora deixou de estar na terra. Você consegue compreender essa percepção? Ele não está mais olhando, o que eu estou preocupado? Olha, ele chega a dizer, é melhor para mim, melhor para mim eu morrer para mim é lucro. Porque ele está olhando, quando você faz um investimento, eu não sei se você já teve essa experiência, eu infelizmente já. Se eu fiz alguns investimentos que deram errado. Eu não vou perguntar para você levantar a mão, acho que todo mundo já fez alguma coisa. Não, vou iniciar esse projeto aqui, deu errado. Eu vou fazer isso aqui, eu vou botar essa grana aqui, e lá eu vou ter uma grana maior. E alguma coisa acontece que você perde aquele dinheiro, ou ele diminui. A maioria de nós já passou por isso. Você já comprou alguma coisa que não tinha mais sentido? Você comprou alguma coisa que você falou assim, poxa, eu desperdicei dinheiro aqui. Quem já fez isso? Você já comprou aquele negócio na Polishop que você achou maneiro, na sua casa não funciona, bem? A gente já fez isso. Né? Puxa vida, que dinheiro desperdiçado. Né? Vou perguntar assim, né? Você já comprou aquele negócio de fazer ginástica que está bonito lá na sua casa agora, é o cabide. Né? A ergométrica, a bicicleta ergométrica virou cabide. Né? Em muitas casas isso aconteceu. Ou então, eu já falei dessa maquininha aqui várias vezes. Sabe aquela TechPix? Aquela maquininha que vende lá, ela faz tudo. Inclusive tira foto. Você fala assim, caramba, não era isso que eu queria. Eu tô olhando para o lugar errado. Eu gastei dinheiro no lugar errado. Paulo dá uma dica para nós, a gente vai falar mais para frente, mas um dia eu e você, a gente vai se apresentar diante do trono de Deus. E Deus vai olhar para nós e falar, Rodrigo, deixa eu ver o que você fez aqui. Ele vai olhar para mim e para você e vai analisar aquilo que a gente fez. E você falar assim, poxa, olha só, eu tinha aquele dinheiro, e ao invés de eu fazer algo relevante, em vez de eu investir na vida de alguém, em vez de, como diz a Bíblia, dar aos pobres, eu não sei. Eu fiz algo que não gerou nada, nem para mim. Rodrigo, se você estiver diante do trono de Deus, ele vai falar assim, poxa, Rodrigo, o que você fez com o seu tempo, cara? O que você fez com esse tempo que eu te dei lá na terra? Senhor, eu vi série aberta da Netflix. Eu gastei meu tempo dormindo. Não, eu fui para a igreja todo domingo. E o que as pessoas que andaram com você foram afetadas por isso? O que o reino foi afetado por esse tempo que você viveu? Meu irmão, deixa eu dizer para você uma coisa. A gente só tem uma chance. A gente só tem esse tempo. Depois que ele acabar, a gente não volta mais para cá. Só que esse tempo vai determinar tudo aquilo que a gente vai viver para a eternidade. E eu vim aqui hoje chamar a sua atenção para isso. Para pensar em como você e eu, a gente está vivendo esse tempo. A gente está o tempo todo olhando para cá. A gente está o tempo todo olhando aqui para a vírgula que está aqui nesse microtempo. O que são 70, 80, 90 anos comparado à eternidade? Não precisa ser tão inteligente para perceber que não é nada. Mas a gente está o tempo todo olhando para cá.
E Paulo continua dizendo uma coisa que eu achei, eu grifei aqui. Ele diz o seguinte, olha, eu estou dando a vocês a forma de pensar do reino. Esquece a sua visão a longo prazo, agora ela tem que ser depois desse tempo terreno. A expectativa de investimento, o mundo inteiro, gente, eu vivo com essas pessoas todos os dias, todo mundo está querendo ganhar dinheiro, todo mundo está querendo ficar rico, e não tem problema nenhum nisso, não está errado isso. Errado é a riqueza levar seu coração, é o que a Bíblia fala, mas está todo mundo preocupado com isso aqui. Ninguém está investindo. Peraí, deixa eu parar para pensar um pouquinho assim. Eu acho que eu quero fazer investimento. Todo mundo que faz algum investimento tem a expectativa de uma colheita, está olhando para o futuro, quer viver melhor lá, faz parte da vida. Mas o quanto eu e você, a gente está investindo naquilo que a gente vai viver depois da vida? A Bíblia é clara em relação a galardão. Ninguém vai deixar de entrar no céu, porque a salvação é um dom gratuito. Glória a Deus, não tem nada a ver comigo e com você. Mas e lá? A Bíblia fala que vai ter galardão e vai ser diferente. Vai ser relacionado àquilo que a gente viveu nesse tempo. Será que você e eu, a gente tem investido? Não, eu vou investir, cara, porque eu quero lá ter um galardão enorme quando eu chegar no céu. Rodrigo, mas espera aí, a gente está falando de coisa celestial, e a gente acha, não, mas Jesus dá essa dica para nós. Mas antes disso, vou ler isso que Paulo fala. Ele dá essa dica para nós. Paulo, todos nós que alcançamos a maturidade, ele está falando assim, olha, quem alcança a maturidade, quem é maduro, não está pensando mais nesse tempo somente. Quem é maduro em Cristo está querendo investir, sim, para a eternidade. E ele diz o seguinte, para todos nós que já alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. Que forma? Essa forma que ele acabou de explicar. Olha, isso aqui não importa mais. Eu agora estou preocupado com a suprema graça de Cristo. É isso que ele está dizendo. Então, quem já está maduro, pensa dessa forma. E ele dá uma dica que aí entra eu e você, ele bota a gente para dentro. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, se vocês ainda não estão pensando como eu penso, fica tranquilo. Isso também Deus lhes esclarecerá. É muito claro. Paulo está dizendo para nós, olha pessoal, eu estou aqui. Eu preciso e você pensar dessa forma, mas se você ainda não está pensando, fica tranquilo. Deus vai levar você a essa maturidade. O que a gente está falando aqui, gente, não é nada emocional, é racional, é intencional. O reino de Deus é intencional nesse aspecto do galardão e Jesus fala isso para nós. Porque ele diz o seguinte, a visão de longo prazo de Jesus diz o seguinte, olha, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Para pensar o que Jesus está falando. Olha, não junta na terra, mas junta no céu. Você concorda que é isso que ele está falando? Então ele está dizendo para mim e para você, para de olhar para cá, e eu não estou falando que a gente não tem que ter nada, eu não concordo com essa visão. Nós somos filhos do rei, e o reino começou aqui na terra. Mas a nossa prioridade não pode ser aqui, nesse tempo. Ele diz o seguinte, seja intencional em juntar tesouros no céu. Para juntar tesouro em qualquer lugar, você precisa de esforço, de dedicação, você precisa de empenho. Você precisa de entendimento. Você precisa fazer algo. Não vai acontecer. Ninguém que ficou rico aqui na terra ficou porque caiu do céu, a menos que tenha sido uma herança, mas alguém um dia trabalhou para que aquela riqueza acontecesse. Um dia alguém se esforçou. No céu não é diferente. Quantas vezes, vou botar o ano de 2019, você parou para pensar em que galardão você vai ganhar quando você chegar lá do outro lado? A gente preocupa pouco. Vou fazer um pequeno paralelo, é igual à aposentadoria. Não, falta bastante, falta bastante.
Só que para a gente chegar no céu, pode acontecer com qualquer um de nós nesse minuto. Como foi a sua vida nesse tempo? Eu ia pedir para o pessoal da música para subir aqui. Como foi? O seu tempo que você passou aqui. A gente estava preocupado. Quantas vezes você pensou, não, que tipo de investimento? Eu lido com isso e a gente fala assim, você fez uma aplicação, hoje, amanhã você vai ver lá o quanto aumentou. Sim ou não? E depois de amanhã? Também. E depois, daqui a uma semana? Também, porque você está ali, você está acompanhando, você quer ver aquela plantinha crescer, você quer ver o seu negócio caminhar, você quer ver o dinheiro render. A gente tem essa expectativa dentro da gente. Pô, vou ver como é que está hoje. Puxa, aumentou tantos por cento. Puxa vida, e se caiu? Puxa vida, eu tenho que fazer alguma coisa. A gente está o tempo todo monitorando. E a pergunta que eu faço para você hoje, você está monitorando os galardões que estão para a eternidade? A gente está monitorando isso. Olha, eu vou investir nisso e eu vou ver, será que meus galardões cresceram um pouquinho? A Bíblia não relata muito o que serão os galardões, ela diz que haverá. E haverá. E a gente não tem dimensão para compreender, mas eu quero dizer para você que é bom demais, não é nada comparável ao que a gente vive aqui. Nada comparável. Então será que é uma atitude inteligente a gente ficar olhando para cá o tempo todo? Ou será que, me desculpe a palavra, a gente em algum nível tem sido bastante burro? Porque a gente tem dedicado cada respirar do nosso pulmão, cada batida do nosso coração, cada neurônio que tem na nossa cabeça para conquistar coisas aqui. A gente está olhando para cá o tempo todo. E o aqui pode acabar a qualquer minuto para cada um de nós. O que eu vim chamar a sua atenção hoje é o que Jesus fala aqui. Não coloque o seu coração no tesouro terreno. Coloque seu coração no tesouro eterno, que ninguém rouba, que a ferrugem não consome e não corrói. Porque tem uma regra, e eu coloquei, e com isso a gente termina. Se a gente permanece o tempo todo olhando para cá, esse texto eu já li para você, está lá em 2 Coríntios. Essa é a regra. Eu apresentei para você duas visões de longo prazo. A visão de Paulo, dizendo que, olha, eu aprendi isso aqui. Se a gente for bem honesto com a gente mesmo, a gente olha para Paulo, a gente fica com vergonha do sacrifício e da disposição de Paulo em servir a Cristo. Que crente somos eu e você diante de Paulo? Só que Paulo conheceu o lucro terreno. E ele reconhece dizendo, eu deixo para lá, eu deixo para trás, eu deixo passar. E a visão de Jesus, que ele diz o seguinte, olha, não junta tesouro aqui. E eu não estou falando que a gente não tem que ter coisas boas, sim. A gente tem que ter coisas boas, sim. Mas não pode ser o motivo da nossa vida. Não pode ser cada pulsar, batida do seu coração, a motivação de conquistar coisas na terra. Porque um dia, e esse dia vai chegar para todos nós, igual a aposentadoria vai chegar, e se você não estiver preparado, você vai sofrer as consequências. Por favor, eu não estou querendo trazer medo, não. O Espírito Santo está com a gente, Ele quer nos conduzir em triunfo aqui nessa terra, para que você viva o melhor aqui, mas olhando para lá, olhando para a eternidade. Todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merece, pelo bem ou pelo mal que tiver feito nesse corpo terreno. Tudo aquilo que se você fizer aqui,
nesse tempo, vai ser refletido para a eternidade. Tudo. Tudo que você fizer, de certo e de errado, a gente não pode mais viver a nossa vida sem achar que um dia esse dia vai chegar. Me perdoa, querido, isso cabe para mim também. Porque às vezes eu me pego preocupado, às vezes eu me pego ansioso, eu choro, eu trabalho, eu me empenho, olhando para cá. E essa pergunta eu vou dizer para você: quantas vezes nesse ano, nesses últimos 12 meses, a gente parou para avaliar, cara, como é que está sendo o galardão? O que eu estou juntando para o lado de lá? O que eu plantei aqui que eu vou colher do outro lado? Não, a gente está preocupado no que a gente plantou aqui e vai colher aqui. E eu me envergonho disso, porque a gente está o tempo todo com uma visão limitada. Sua visão de longo prazo deve estar para além da linha de chegada. Paulo estava olhando, cara, quando é que esse aqui vai acabar? Eu não sei, eu tô aqui. Ele chega a dizer, eu não me lembro o livro agora, ele dizia, olha, eu acho que é nessa hora que ele fala que ele preferia morrer para mim é louco, mas eu vou ficar porque vocês precisam de mim. Eu vou ficar não por mim, porque por mim, eu ia embora, porque eu já entendi o tamanho da eternidade. Não estou mais preocupado com os 50, 60, 100 anos que eu vou viver aqui. Eu quero colher os frutos que estão do outro lado. São incorruptíveis, são eternos e maravilhosos. E tudo que a gente vive aqui é passageiro. Paulo estava olhando para ele, a linha de chegada da vida terrena não era o fim, era o início. Paulo estava olhando o começo. Eu quero começar a viver essa vida. E para começar a viver a vida eterna, tem que cessar a vida terrena. Ele já tinha enxergado esse negócio. E a gente está custando. E eu vejo a igreja hoje bombardeada pelo mundo, e eu também. E a gente está o tempo todo olhando. Não, e agora? E as minhas conquistas? E os meus filhos? E a minha casa? O meu carro? Tudo isso é ótimo. E é mesmo. Nunca eu vou falar contra isso. Mas não pode ser mais importante do que aquilo que está do outro lado. Depois da linha de chegada. Você pode ficar de pé? Eu queria fazer uma oração com você e vou deixar com você esse próximo slide. Se você quiser, você tira uma foto, você pensa nele depois. A sua vida, a vida que Deus te deu, não é apenas isso. Não encare sua vida. Uma coisa que Deus coloca no meu coração agora, talvez você esteja aqui, eu vou falar isso para você. Alguns de nós, poucos ou muitos, não sei, tem definido sua vida por causa disso aqui. Se as coisas foram bem, eu sou um ótimo crente, minha vida é um sucesso. Se as coisas nesse tempo não foram tão bem, eu sou um fracassado. Deus criou você para viver para a eternidade. Não deixa o diabo te definir por aquilo que você está vivendo aqui. Sua vida é muito mais do que um simples pontinho. Curva sua cabeça, vamos orar.